Beleza. Vamos lá. Bom, estamos chegando no final, né, moço? A gente tem aí Graças. a aula de hoje, que é, vamos dizer assim, a última aula, né, do semestre. Até dia 16 eu vou mandar para vocês a parcial 2, ok? E vocês têm até dia Ok. 23 para me devolver. Quiser devolver antes, pode. E no dia 23 é assim, é tirar dúvidas só, se alguém tiver ou quiser acompanhar, né, a correção da parcial. E no dia 30, cara, é a oficial 2. Qual que é a grande diferença, tá? Eu vou colocar lá no grupo, mas eu sei assim que é muita mensagem, é muita coisa, então aproveitar que eu estou falando com você, é que o seguinte, Sim. a oficial 2, ela é no dia, ela é igual foi a oficial 1, né? No dia 30, lá pelas 18 horas, eu vou mandar a atividade para você, vou mandar a atividade para a Larissa. As turmas pequenas, o Rodrigo pediu para ser uma prova para cada pessoa, né? Assim, só estou comentando, né? Porque né, eu conheço vocês são Sim. pessoas tranquilas, mas assim, se vocês têm colegas em outra disciplina que estão falando assim, olha, me manda a sua prova, tal, não sei o quê, pode mandar, né? Eu acho que não deixa de ser um momento de aprendizagem, tá? Agora só pede para ele ver se é a mesma prova, tá? Porque nós recebemos essa orientação aí, tá? Não tenho nada contra vocês trocarem informações, tá? Se tiver dúvida, vocês conversarem entre vocês. Mas o que acontece, tá, Matheus? Tem que responder até as 10 horas do mesmo dia, tá? Não é igual a parcial. A parcial eu vou mandar, apesar de ser a mesma matéria, né? A parcial eu mando, vão falar assim, vocês têm uma semana para devolver. A oficial, ela é de 18 às 22 horas, né? E eu tenho que Já tá pegar o bom. e-mail de vocês e colocar lá no Ava até amanhã do dia seguinte, mas o e-mail ele tem que ser anterior a 22 horas. É que as burocracias, né? É mais exigência do MEC do que exigência do Pitágoras mesmo, né? É o MEC aí tentando, né, controlar É, esse ensino à distância. Bom, vamos lá, tá? Esse finalzinho de matéria, cara, ele é muito tranquilo, sabe? Eu peguei umas partes um pouco mais complicadas lá no início, né? Porque no início de semestre a gente tá mais descansado, então flui melhor, tá? Então esse é o conteúdo que a gente vai ver, mas, assim, né? Parece coisa embolada, mas não tem nenhum mistério, não, tá? O que é importante agora, tá? Nós estamos falando de consolidação de balanço, né? Consolidação de demonstrações financeiras. O que é isso? É aquela história que a Receita, né? Ela resolveu normalizar, bem normalizado, aquela situação em que uma empresa é dona de outra ou de outras, né? E algumas vezes até que tem umas coisas que eu acho assim impressionantes, né? Muitas vezes uma empresa é dona de uma outra empresa que juntas são dono de uma terceira empresa, sabe? É como se fosse assim, ó, a empresa A é dona da empresa B e a empresa C ela é parte da empresa A e parte da empresa B, tá? Não tem nada de errado nisso, tá? São composições acionárias, às vezes, né? As empresas elas querem colocar atividades distintas e não tem problema nenhum nisso. Agora, o que a Receita tenta coibir, tá? E isso fica bem evidente quando você pega as normas, tanto da Receita quanto as normas contábeis. Ela quer evitar que o negócio seja ter outras empresas por questões contábeis. Então, a Receita ela não importa de forma nenhuma que você tenha 10, 20, 100 empresas diferentes. Ela não se importa com isso, tá? Agora, ela toma conta para que você não tenha uma segunda, uma terceira empresa simplesmente com o único objetivo de pagar menos imposto. Porque não pode ser o objetivo do negócio, segundo ela, tá?
E eu concordo com ela, sabe? Eu acho assim, se uma empresa ela decide investir num outro negócio, num outro ramo, cria uma empresa ali, né, para tratar especificamente daquilo ali, beleza, perfeito. Agora, não pode ficar lá, né, os contadores, a gente pensando só assim, falando assim, poxa, vamos criar uma empresa aqui para pagar menos imposto. Não pode, não, esse não pode ser o objetivo, né, da criação de CNPJs, tá? Bom, e aí, né? Eu já disse que eu concordo com a Receita. Tem essa parte aqui, que é uma das questões, né, da nossa prova, que é a questão das eliminações contábeis. O que seriam isso de eliminações contábeis? São coisas que você tem que desconsiderar, literalmente você tem que eliminar. O que eu acho fantástico na contabilidade, cara, é a preocupação com as palavras, sabe? O que você tem que fazer com essas Sim. contas? Você tem que eliminar. Então, como é que é o nome do negócio? Eliminação. É bem direto, sabe? Não deixa margem para dúvidas do que Simples, né? fazer, né? Você não tem que pensar assim, nossa, né? Porque às vezes você vê umas coisas em outra disciplina, em marketing e tal, não sei o que, eu acho muito bacana, mas às vezes eu fico, né? Eu vejo lá um termo, eu falo, gente, isso é de comer, isso é de passar do cabelo, né? O que é para fazer com isso aqui, né? E em contabilidade não, você tem uma diretriz muito clara, eliminação contábil, tá? Então, quando você vai fazer a consolidação das demonstrações, a Receita é muito educada, ela fala que você tem a necessidade de fazer algumas eliminações contábeis, mas ela está mandando fazer e ponto. Se não fizer, está errado, tá? Bom, a mais comum delas, né? Até o ano passado, esse ano foi muito ativo, mas a mais comum delas, que era a eliminação obrigatória, é quando você tem empréstimo entre as empresas, tá? Eu não vou aprofundar muito nessa questão de por que uma empresa faz empréstimo para outra empresa do mesmo grupo, tá? Existem muitas razões, tá? Existe a razão de conseguir uma taxa melhor junto aos bancos, né? Você trabalhou um tempo em banco, não trabalhou? Não, não, eu Não, não. então Acho estou que confundindo com a o Larissa Paulo. que sabe um pouco mais. E a Larissa também trabalhou. O que acontece, tá? Banco, ele tem critérios diferentes. Então, assim, se você tem uma empresa do ramo que ela tem mais de 10 anos de atuação, ela, sabe, ela já operou com o banco antes várias vezes e nunca teve problema, essa empresa ela vai conseguir empréstimos, né, a uma taxa melhor, condições melhores do que outra empresa que não tem essa mesma experiência. E muitas vezes é empresa do mesmo grupo. Então, o que eles fazem? Eles pegam um empréstimo no nome da empresa que está melhor no mercado, ok? Mas como não é aquela empresa que precisa de recurso no momento, você repassa para outra empresa, tá? O que a Receita diz é que quando você faz empréstimo entre as empresas, tá? Como mútuo em contas, né, chamada partes relacionadas, essas têm que ser eliminadas, ok? Tá lá, é simples assim. O que acontece? O resultado dos lucros ou prejuízo de uma contra os resultados da outra. Isso aí eu vou falar um pouquinho mais, nós vamos até ver alguns exemplos, mas o que acontece, tá? Se você tem duas empresas, uma deu lucro e a outra deu prejuízo, existindo a operação, né, sendo tudo regular, você vai fazer a eliminação de uma pela outra. Aí não tem problema, tá? Bom, mas o que é muito importante? Você vai eliminar a receita de uma contra os custos da outra, né? Ô Gilberto, como é que seria isso? Eu vou até detalhar mais na frente, mas eu já vou entrar no assunto. Vamos supor que uma vende produtos para outra, ok?
Vou dar um exemplo muito comum. Muitas vezes você tem um supermercado e você tem a padaria. São empresas diferentes, são CNPJs diferentes, tá? O supermercado, pode parecer preciosismo, né? Mas a Receita, para evitar fraudes, ela faz isso. O supermercado, ele tem que comprar os pães da padaria para vender lá no caixa do supermercado. Entendeu? Quando são duas empresas diferentes. Não é obrigatório a ser empresa diferente, mas se são dois CNPJs, quando o cliente pega o pão da padaria e paga no caixa do supermercado, acontece automaticamente uma compra e venda entre a padaria e o supermercado, né? Afinal de contas, não é o supermercado que é o dono daquele produto, não foi ele que produziu. Quem produziu foi a padaria e quem está recebendo é o supermercado, então você tem que fazer um fechamento, ok? Até porque essa padaria ela pode vender pães para um outro supermercado que não é da mesma rede e não tem nada com isso. Agora, quando são da mesma rede, da mesma empresa, né? Sei lá, por exemplo, é tudo Carrefour, é tudo Verde Mar, é tudo, seja lá qual for o nome do supermercado, mas quando é tudo do mesmo grupo, você tem que fazer, né, o registro da venda da padaria para o supermercado, mas na hora de apurar o resultado do grupo, né, nós estamos falando agora da consolidação, você anula um com o outro, tá? Por que a Receita faz muito isso, tá? Para evitar subsídio cruzado. O que seria o subsídio cruzado? Sei lá, vamos supor que por qualquer razão, né, não vou ficar entrando nas razões aqui, mas vamos supor que por qualquer razão o supermercado quer transferir parte do lucro para a padaria, né? Muitas vezes o supermercado é lucro real e a padaria é lucro presumido, enfim. E aí o que acontece? O supermercado começa a pagar caro no pão da padaria, entendeu? O supermercado paga R$ 2 no quilo de pão, mas vende a R$ 1,80 para o cliente dele. Então, o que está acontecendo? A padaria estaria tendo um lucro na venda e o supermercado estaria tendo um prejuízo. Tudo fictício, tá? Para evitar essa transferência, né? A Receita vem e proíbe isso. Fala, quando é o mesmo grupo, receita de, né, venda de produto de um na loja do outro, você tem que anular. Simples assim. Na prova, eu não vou te pedir a explicação, tá? Porque essa explicação ela é um pouco grande, é meio complexa, né? Eu imagino que você tenha entendido, mas é difícil às vezes achar as palavras. É simplesmente isso, olha. É difícil compreender. É fácil de compreender, mas pede para explicar, né? Explicar é complicado. É diferente. Então, assim, mas fato é que na conciliação você tem que anular a receita de uma contra os custos da outra e acabou. É a regra do jogo, tá? Tem uma outra questão ainda, tá? Quando uma controladora ela participa, né, da controlada, ou seja, ela não é dona exclusiva, o saldo da conta de investimentos deve ser eliminado contra o patrimônio líquido da investida no ato da consolidação. Isso pode parecer embolado, né? Mas não é. Essa eliminação, ela só quer evitar o seguinte, que você considere a mesma coisa duas vezes. Não entendi, Gilberto. Vou explicar melhor. Imagina que você tem uma empresa. Vamos voltar lá no caso do supermercado, que, né, nós estamos nele, é mais fácil. Vamos supor que o supermercado foi e comprou 80% de uma padaria, ok? Ele pagou, também para facilitar as minhas contas aqui, ele pagou 80 mil em 80% dessa padaria, que tem um patrimônio líquido de 100 mil, né? Os outros 20%, os outros 20 mil reais são de outra pessoa. O supermercado ele tem 80%. Ele fez um investimento, não fez? Ele foi lá e comprou uma participação. Correto? Correto. Na hora que você está fazendo a consolidação, né? Você está somando caixa com caixa,
tal, não sei o quê. Tem um momento em que você soma o patrimônio líquido do supermercado, você vai lá e soma o patrimônio líquido que o supermercado tem na padaria, que é os 80 mil que eu falei, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai aumentar o PL do seu supermercado, pode ser 1 milhão, 10 milhões, não importa. Você vai pegar esse patrimônio líquido e incluir o 80%, né, que são os 80 mil, lá do patrimônio líquido da padaria, ok? Isso ficou claro. Ok. Só que aí o que acontece? Para eu não contar esse 80 mil duas vezes, porque no primeiro momento ele foi contabilizado como um investimento. E agora, na consolidação, ele está sendo somado ao patrimônio líquido. Você concorda que, se eu somar os 80 mil no patrimônio líquido, mas eu não excluir ele da conta investimento, eu estou considerando ele duas vezes. É como se fosse 160, vai aparecer 160 no total do balanço, e não é isso. Eu estou falando dos mesmos 80 mil, ok? Eu estou falando dos mesmos 80 mil, tá? Bom, então aí está aqui, né? Essa aqui é bem importante. Qual que é um dos principais objetivos, né, dessas eliminações? É que não tenha duplicidade, que não se sobreponha, que você não conte duas vezes a mesma coisa, para a empresa não parecer maior do que ela é, tá certo? Entendi. Bem, vamos contar melhor essa história, né? E os lucros realizados? Desculpa. E os lucros não realizados, tá? Eles devem ser eliminados? Vamos entender isso, tá? Primeiro a gente tem que entender, né, o que é lucro não realizado, tá? O lucro não realizado, principalmente, né, tem outras exceções, como tudo, né? Como tudo em contabilidade tem uma exceção lá, mas vamos tratar aqui o que acontece na maioria das vezes, tá? Os lucros não realizados é quando uma sociedade vende um ativo com lucro para outra. Só que o ativo, né, ele permanece com a compradora e só na data lá das consolidações é que vai acontecer, vamos dizer assim, a transferência, tá? E aí, o que acontece? O lucro não realizado deve ser eliminado. O que eu estou querendo falar com isso, tá? Vamos de novo lá na história do supermercado e da padaria, beleza? Estamos lá, estamos entendendo. Vamos supor agora que seja a padaria, né? Vendeu aqueles pães lá. Não, pão não é muito bom não, porque pão é mercadoria. Vamos pensar vamos pensar num ativo mesmo, que vai ficar mais fácil de entender. Vamos pensar que a padaria, ela tinha um ativo lá, ela tinha um prédio, ok? Ela tinha lá aquele... O supermercado se interessou em comprar, ok? E o supermercado foi lá, comprou o ativo que era da padaria. Ô, Gilberto, mas a padaria não é do supermercado? É. 80% da padaria é do supermercado. Então, na verdade, quando o supermercado compra um imóvel que é da padaria, na verdade, ele está comprando um negócio que já é 80% dele, certo? Em tese, certo. Contabilmente, tem razão. Só que a gente tem que pensar na questão cartorial. O cartório de registro de imóveis, ele não quer saber quem que é dono da padaria. Ele sabe que aquele imóvel pertence ao CNPJ da padaria, questão de propriedade, tá? Então, na hora que você vai fazer uma transferência de um ativo, nesse caso do imóvel, você teria duas particularidades. A primeira delas é que o supermercado, ele vai ter que pagar, tá? Não é porque ele é dono de 80% da padaria
E pode chegar lá, pegar o imóvel e tchau e benção. Porque a padaria tem outro dono, certo? E mesmo sendo sócio majoritário da padaria, o supermercado não pode começar a depredar o patrimônio. Senão, vamos falar assim, falando numa linguagem bem direta, ele poderia assim, eu vou roubar o imóvel do cara lá, entendeu? Imagina numa situação mais extrema, imagina que uma pessoa vai e compra 55% de uma firma, e essa firma tem um imóvel. Aí a empresa que tem 55% dessa firma é a acionista majoritária, ela fala assim, não, agora eu vou vender o meu imóvel para mim mesmo e vou transferir para outra dona. E aí o outro sócio, em tese minoritário, né, porque só teria 45% dessa firma, poderia ser lesado, tá? Então, o que a Receita estipula? Fala assim, olha, uma coisa é quem é dono da padaria. Outra coisa é quem é dono do imóvel. Então, um imóvel que pertence à padaria, tá? No momento em que você vai vender, que a padaria decide vendê-lo, isso tem que ser tratado como se estivesse vendendo para um total estranho. O fato de estar vendendo esse imóvel para quem é dono de 80% da padaria não é justificativa para você não fazer os devidos recolhimentos, tá? Então, explicamos isso, ou seja, a controladora, né, da padaria, o supermercado, ele tem 80% da padaria, mas ele resolve comprar um imóvel que é da padaria, ele vai ter que pagar o imóvel inteiro para a padaria. É claro que, fala assim, pô, Gilberto, mas ele é dono de 80%. Então, assim, ele vai colocar 100 no caixa da padaria, 80 voltam para o bolso dele. Tudo bem, eu entendo que isso vai acontecer, mas o fato dele ter que colocar 100 no caixa da padaria protege o acionista minoritário, protege a outra parte. Significa que não está roubando o imóvel, entendeu? Não está roubando o imóvel. Uma empresa não está sendo, né, lesada, vamos dizer assim. Tá. Agora que você já entendeu essa parte, o que seria lucro não realizado? Vamos pensar o seguinte. Eu fui lá, quanto que é esse imóvel da padaria? O imóvel da padaria é 100 mil. Mas aí vamos dizer que o outro cara lá falou assim, não, eu acho que vale mais, eu quero mais, vamos fazer por 120? Então vamos supor que o dono do supermercado falou assim, tudo bem, eu concordo, vou pagar 120. O que acontece com a padaria? Presta atenção, vem comigo nesse momento. O imóvel valia 100 mil. Se o supermercado pagou 120 mil, a padaria teve um lucro de 20 mil nesse imóvel. Ok? Ok. E aí, dúvida nenhuma. Só que aí vamos supor que foi tendo outras alterações, foram acontecendo outras coisas, precisou de um dinheiro no caixa, o outro sócio precisou sacar um dinheiro, e aí eles chegaram no entendimento, eles voltaram atrás. Eles falam o seguinte, olha, nós registramos o negócio como 120 mil, ia ter um lucro de 20 mil, mas nós não vamos realizar esse lucro, porque usou esse dinheiro com outras coisas. Então aquilo é um lucro que não se concretizou, não foi lucro de fato. Se acontece uma situação dessa, chega no momento de consolidar, ele tem que ser eliminado. Ok? Gilberto, você deu uma volta confusa para chuchu. Dei. Tanto que eu não vou perguntar isso em prova, tá, Matias? Mas eu acho importante vocês entenderem. Sim. Por que a Receita tornou isso obrigatório? Tá? A Receita tornou isso obrigatório porque estava acontecendo uma transferência de lucro. Só que era um lucro que não tinha sido realizado. Ele era um lucro só contábil. Né? Não era um lucro real. Não teve o acerto. Porque uma coisa seria
Se a padaria tivesse vendido esse imóvel por 120 mil para um terceiro e recebido 120 mil, ela teria um lucro de 20. Ou seja, entrou realmente 120 mil no caixa e foi apurado ali um lucro de 20 mil. Só que nessa, entre aspas, né, nessa bagunça de comprar e vender um imóvel, né, entre as empresas coligadas, acabou que esses 20 mil não foram pagos, eles foram compensados de outra forma. Então, esse lucro ele não aconteceu de fato, ele não foi realizado. É um lucro não realizado. Chegou a ser previsto, mas não aconteceu de fato. Então, ele tem que ser eliminado. A Receita faz isso para evitar que empresas inventem lucro também. Ok? Tanto invente um lucro, né, como invente um prejuízo lá no supermercado. Ok? Vamos falar mais, tá? É para evitar a transferência de lucro, tá? Para evitar a transferência de lucro, tá? Ok. Então, aqui tem até um exemplo numérico que repete a mesma coisa que eu falei, tá? E aí ele chega nessa conclusão aqui, ó, assim, ó, o ativo é o mesmo, o imóvel é o mesmo, ele só mudou de proprietário e o grupo econômico também é o mesmo. É igual você falar assim, não, eu tenho um dinheiro aqui no meu bolso esquerdo, eu pego, coloco no bolso direito. Isso gerou lucro? Gerou alguma coisa? Não. É a mesma grana, é o mesmo ativo, só mudou de bolso, tá? E, bom, aí o que, né, que a Receita quer evitar, né? Esse parágrafo aqui, ó, tá? Que, se uma empresa de um mesmo grupo, ela vender um ativo com lucro para outra, isso pode gerar uma superavaliação, tá? Eu não vou te deixar na dúvida, não. Isso pode. Aí o que acontece? O ativo é registrado superfaturado e na consolidação é necessário eliminar esse lucro que não existiu. É um lucro não realizado. Porque continua sendo o mesmo imóvel. E não teve um pagamento de ágio, que a gente estudou lá no primeiro bimestre. Ok? Então, assim, a Receita deixou bem claro o seguinte, não é para brincar de inventar nem lucro, né, para uma empresa, nem prejuízo para outra empresa, tá? Então, essa brincadeira de transferir lucro foi proibido. Se não me engano, foi em 2006, 2007, teve muita empresa que fez essa brincadeira, sabe? Porque eles começaram a fazer jogadas, questão de imposto de transmissão de imóveis, em São Paulo estava muito caro, aí começou, os caras abriam uma empresa no Espírito Santo ou no Paraná só para transferir o imóvel e pagar menos imposto. Então, a Receita entrou e parou com isso daí, tá? Isso daqui é só entrando em mais detalhe da mesma coisa, tá? Se depois você quiser dar uma lida, se você não entender, você me pergunta, mas é mais isso mesmo, tá? É para evitar a invenção de lucro, tá? Ô, Gilberto, Oi. só me tirou uma dúvida, cara, quanto a essa parte aí. Por exemplo, seja um ente pessoa física e o pessoa jurídica, né? Sim. É uma dúvida talvez até distinta da matéria aí, mas me surgiu. Comprei um imóvel através da pessoa jurídica e hoje eu não quero mais trabalhar com essa empresa, eu vou fechar. Este imóvel ele se torna agora da pessoa física, Tem que transferir. Você tem que fazer a mas tem que transferência. comprar também? Desculpa, eu não ouvi. Mas tem que comprar também? Você tem que fazer a transferência, cara. Você tem que, é como se você estivesse vendendo o imóvel, inclusive vai pagar imposto. Você vai pagar imposto de cartório, vai ficar muito feliz com isso. E, porque tem muita gente que faz isso, né? Compra veículos, compra uma porrada de coisas, abre uma empresa ali só para comprar mais barato e pronto. O que acontece também, e está ficando cada vez mais comum, é uma coisa chamada assim, holding patrimonial, tá? Imagina uma família que tem dinheiro aí, esse pessoal mais rico aí. O que acontece, tá? Os
Chega um momento assim que a família está lá, o pai e a mãe, eles resolvem que eles vão comprar uma fazenda, ou que eles vão comprar um imóvel. Isso é mais fácil de entender com imóveis, tá? O que acontece? O que eles pensam? Vamos supor assim, pô, os caras já estão numa idade avançada. Aí eles pensam assim, poxa, se eu for comprar esse imóvel, né, no nome das pessoas físicas, num futuro, com o falecimento deles, né, uma hora acontece, infelizmente, mas no futuro vai ter que abrir um inventário, vai ter que pagar imposto e transferir para o nome dos filhos. Aí o que eles fazem? Eles criam uma empresa só para ser patrimonial mesmo. E só compram adquirir bem. isso. E aí o que eles fazem? Eles estabelecem ali na sucessão o percentual de cada um. Então, por exemplo, o que eles colocam? Vou dar um exemplo aqui, estou chutando. Então, por exemplo, na hora eles abrem uma empresa, falam que 40% do patrimônio é do pai, 40% do patrimônio é da mãe, e 10% do filho e 10% da filha. Pronto, 100% do patrimônio. Certo? Essa empresa vai e compra o imóvel. No futuro, na ausência dos pais, você só transfere, você já deixa lá no contrato social da empresa, né? Que na ausência de um dos pais, o que vai acontecer? Para quem que vai os 40%? Vai para a mãe, vai para os filhos, mas isso não tem custo de transmissão de impostos. Quando você não paga um imposto de transmissão do imóvel. Entendi. Ok? Agora, é claro que esse imóvel, ele está no nome da empresa. Se amanhã resolver vender esse imóvel, quem vai vender o imóvel é a empresa, quem pode assinar pela empresa. Tá? Então, esses contratos eles têm que ser, inclusive, muito bem elaborados para não gerar problema no futuro. Tá? Acaba perdendo. Perdendo não perde, mas assim, você tem que fazer de uma forma que, tá, tudo bem, você vai economizar, e às vezes é muito dinheiro, tá? Porque quando você pega o imposto de transmissão, mais o custo de um inventário, o tempo que às vezes leva, né? Porque tem inventário que leva 2, 3, 5 anos para ser resolvido. E às vezes você está precisando vender o imóvel. Então, assim, ele meio que blinda o patrimônio. Entendeu? Porque o patrimônio deixa de ser da pessoa física, ele passa a ser da pessoa jurídica. E lá no contrato social da pessoa jurídica já tem todas as cláusulas. Ó, na ausência de fulano, o que acontece? Na ausência de fulano e ciclano, o que acontece? Né? Eles recomendam até falar assim, ó, na ausência de todo mundo, né? Deus me livre, acontece uma tragédia, foi todo mundo. Para quem que vai isso? Para quem que vai a empresa e, consequentemente, os bens? Entendeu? Entendi. Agora, tem isso.